Graças e paz, amados. Nós estamos aqui para estarmos, no início ao segundo vídeo a respeito da exposição do livro de Atos. No primeiro nós falamos sobre uma palavra introdutória a respeito do livro e só fazendo uma observação aqui, que no primeiro vídeo eu disse que o livro de Atos é considerado por alguns como o quarto evangelho, Na verdade seria o quinto evangelho. Ele é parte do Evangelho, uma sequência do Evangelho de Lucas. Então, feita essa correção, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dando seguimento aqui à exposição, o versos 6 e 7 deste capítulo, que diz o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém, Então nós temos aí, neste relato, dando sequência aí, o capítulo 1, versos 6 e 7. Este texto ele tem algumas lições, pertinentes aí para a Igreja de Cristo hoje. E nós vamos observar alguns fatos interessantes nesse texto. Os discípulos ali, eles haviam identificado a promessa do Consolador sobre a igreja como sendo a restauração do reino. Então, para eles, a promessa que havia sido feita à igreja, seria, então, eles identificaram como sendo essa promessa aí do Consolador sobre a igreja como sendo a restauração do reino de Deus. Porém, quando nós observamos essa temática do reino de Deus, vai deixar a transparecer que na mente dos discípulos era essa a ideia. Mas, todavia, Cristo ele vai centralizar em outro aspecto mais significante. Então, a visão de Cristo em relação ao reino de Deus está diferente daquilo que os discípulos haviam concluído. Eles estavam mais preocupados com a chegada do reino de Deus, e é interessante que com toda essa preocupação deles, eles não havia observado ainda, que com toda essa preocupação deles, eles ainda não haviam dado conta, de que estava diante daquele que acabara de trazer o reino ao mundo, Então, a preocupação deles, como eles demonstram no verso 6, eles não tinham entendido ainda, que o reino de Deus, na verdade, já tinha chegado até eles. Então, o que nós podemos observar nesse texto é que os apóstolos eles pensavam num reino terreno e judaico. Então, a ideia deles seria: o reino de Deus é um reino terreno, é um reino judaico. E Cristo lhes responde com clareza no verso 6, dizendo que não é esta a visão de reino de Deus, não é este o reino de Deus, o pensamento do reino de Deus. E aí no verso 6, Cristo vai dizer, ou no verso 7, dizendo: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, nós podemos observar aí dois fatos interessantes aí em relação ao reino de Deus, quando Cristo fala. E aí nós precisamos, então, examinar nas línguas originais. O grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. E lá no grego nós temos dois termos, para descrever essa questão de períodos aí, de tempos e épocas, E lá nós encontramos, os dois vocábulos, conforme o grego, que são, a questão do Cronos e do Kairos, O Cronos, quando a Bíblia trata desse tempo, Cronos, nós podemos entender, e lá ele vai nos dar a entender exatamente, quando ele fala de Cronos, é algo que indica, largo período de tempo. Então, um tempo bem longo, quando ele está falando de Cronos. E em contrapartida, quando ele está falando, da questão do Kairos, que aí ele vai indicar já um tempo mais curto, Então, quando nós observamos isso aí, ou seja, quando ele está falando do tempo Kairos, ele está dizendo que o transcorrer é mais rápido desse tempo, tá? E Cristo vai dizer aí que não era da competência deles
especularem, eles estavam preocupados com isso, mas isso não cabia a eles, né, ficarem fazendo essas especulações, né, quanto à questão do estabelecimento do reino de Deus na sua forma plena. Isto por quê? Porque o reino estava, né, em proclamação, como ele está em proclamação, em expansão. O que lá na língua original ele vai chamar de querigma, né, a pregação do evangelho. Então, o evangelho está sendo pregado. A tarefa dos discípulos em relação ao reino de Deus seria pregar, né, o querigmático, pregação do evangelho. Né? Cristo, então, na sua promessa da chegada do Espírito Santo, ele dá a entender isso, ele, né, manda eles irem e pregar o Evangelho, ele manda eles irem e, né, ir com o querigma. Né? Então, Cristo faz na sua promessa aí da chegada do Espírito, ponto, e aí mostra, né, a este ponto, então, que temos diante de nós. Né? Então, pois não é, né, do esforço humano que vai trazer a plena manifestação do reino de Deus. Ou seja, o homem, por mais que ele esforce, por mais que ele dedique, mas não é ele que vai trazer a manifestação do reino de Deus, mas o próprio poder de Deus. Então aqui fica claro, né, nessas palavras de Jesus. De fato, nós possamos entender isso e colocarmos em prática. Que Deus nos abençoe, né, e aguardo você no próximo vídeo. Forte abraço!